observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Agora vira a sua página da Bíblia para o capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22. 6:22 diz assim: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Está aberta a palavra do Senhor. E agora que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração. Espírito Santo, nós te adoramos, te exaltamos, já te louvamos, Pai, com os louvores. E agora, Deus, está no momento do Senhor falar aos nossos corações. Oh Deus, porque como é bom ouvir a tua voz. Que se calem todas as vozes, mas que permaneça apenas a tua, porque a tua voz é poderosa, a tua palavra é poderosa. Então, Espírito Santo de Deus, fala em cada coração, que possamos sair daqui revestidos do teu poder, da tua glória. Renova o teu povo, meu Pai. Renova, dá força ao que está cansado, ao que está aflito. Deus, em nome de Jesus, consola, conforta, que seja tudo conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta noite eu quero falar para vocês, para a igreja, sobre uma palavra que nós ouvimos muito: promessa. Quem já ouviu falar em promessa? Promessa é quando nós fazemos um juramento, ou nós firmamos um compromisso com alguém, que nós vamos fazer alguma coisa por ele, ou que nós vamos dar alguma coisa àquela pessoa. Quem é mãe aí, quem é pai, sabe o que é promessa, né? A criança fazendo aquela bagunça na rua, aí a gente pega no bracinho da criança e fala: ó, quando chega em casa você vai ver o que vai acontecer, vou te deixar de castigo. Promessa. Ou também, quando a criança, né, a gente quer presentear, a gente fala: ó, se você tirar boas notas, com uma boa criança, mamãe, papai, nós vamos te dar um presente, vamos te dar uma bicicleta com a mulher. Isso é o quê? Promessa. Ainda mais vindo do pai, né? Com a mãe. A gente promete aquilo que a gente pode cumprir com a criança. E da mesma forma, trazendo agora para essa palavra que nós lemos, o Senhor deixou uma promessa para o seu povo. Eu vou voltar lá atrás na Bíblia. Nós lemos sobre Raabe, mas eu quero voltar lá atrás. O povo hebreu, ele estava escravizado na terra do Egito. Ali ficou escravizado, sendo humilhado, construindo cidades. Era o povo de Deus, era o povo hebreu, era o povo que Deus amava, mas naquele momento aquele povo estava sendo escravizado, torturado, humilhado numa terra que se chamava Egito, e eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? O Senhor falou: vou tirar vocês da terra do Egito e vou mandar vocês para uma terra que emana leite e mel. Vou mandar vocês para uma terra próspera, uma terra de alegria, uma terra onde você não vai ser escravizado, onde você vai poder constituir ali a tua família, criar os teus filhos, criar o teu gado. Você vai poder ali ter uma vida abençoada, livre. Você não vai precisar mais ser humilhado por ninguém, mas a casa vai ser sua, a terra vai ser sua, vai pertencer a você. Então aquele povo estava no Egito, mas eles tinham uma promessa. E a palavra de Deus fala que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Não estou falando de profetar,
Aqui é a promessa. Tem inúmeras promessas de Jesus para mim e para você na vida. E muitas das vezes nós não sabemos reivindicar, pedir, falar com Deus. Muitas das vezes quem está aí na caminhada cristã não sabe falar: Senhor, Jesus, é tua promessa que tudo que nós pedimos a Deus em teu nome o Senhor nos concederia. Jesus, é tua promessa que o Senhor enviaria sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos a tua testemunha por todos os cantos desta terra. Jesus, é tua promessa que aquele que crê e for batizado falará novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos, se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É promessa de Jesus. Tudo é promessa. Mas muitas das vezes o crente, a mulher, o homem está enfrentando algum problema lá no serviço, algum problema no casamento, algum problema em qualquer área da vida. Aí a pessoa não pega e fala: Senhor, estou de joelhos diante de ti, a tua palavra está aberta. É promessa do Senhor que os teus ouvidos estão inclinados e as tuas mãos estão estendidas para mim. Não foi o homem, é na tua palavra que está escrito isso, que os teus ouvidos estão inclinados para me ouvir, as tuas mãos estão inclinadas ao meu favor. Então eu estou passando esse problema, que eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me dê uma solução. E aí eles falam: é pagar o preço, irmãos? Às vezes é pagar o preço, porque às vezes a gente não acaba de orar e a resposta vem, irmãos. Às vezes a gente tem que ficar 1 mês orando, 2 meses orando. Às vezes nós enfrentamos o silêncio de Deus, mas quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E isso tudo é fé. Nós, crentes, nós somos movidos pela fé. Mas muitas das pessoas falam: não, saber agora é da igreja. Vou ver o que o irmão vai revelar e vai adivinhar da minha vida. Não precisa disso, meus irmãos. Deus fala. Mas nós temos também que aprender a pensar assim: deixa eu ver, deixa eu meditar como estão os meus atos, como estão as minhas atitudes. Estou sendo perseguido lá no meu serviço, mas você acorda cedo, não falta o serviço, chega no horário, sai no horário, é um bom funcionário, tem uma boa convivência com seus amigos, bate suas metas, faz tudo que tem que fazer. Então você está com medo de quê? Se é um bom funcionário, o Senhor vai te honrar, você vai ser promovido. Se tem um ou dois que vai te perseguir, entende? Agora, às vezes a pessoa fala: da empresa que estava no mês passado, já avisei que semana que vem eu não vou, chega atrasado, está toda hora querendo reivindicar os direitos. Não, porque eu tenho direito de ir no banheiro 10 vezes durante o meu turno de serviço. Não, arrumando confusão toda. Então nós temos que ver do jeito que nós procedemos. Não é muito difícil saber como que vai ser ali para frente, o que vai acontecer. Se você está firmada nas promessas e na palavra de Deus, Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem dupla honra para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para a tua igreja. Essa igreja aqui está debaixo de uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aqui é a igreja do Senhor. O inferno pode levantar? Pode. O inferno preso pode levantar, mas meu Deus, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele foi lá dentro do inferno sozinho, tomou a chave da morte do inferno das mãos de Satanás. Sabe por quê? Porque o meu Jesus sozinho, ele é imbatível. Ele pode todas as coisas e nada pode contra o nosso Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o nosso super-herói. Aleluia. E aí, meus irmãos, tinha uma promessa. Vamos voltar lá para o povo hebreu. Eles tinham uma promessa.
E Moisés então tira o povo do Egito. Começa a peregrinação com o povo. Nós sabemos que o povo era um povo rebelde, de duro coração. Mas o Senhor, Ele tinha promessa, uma terra que emana leite e mel. Deus queria pegar aquele povo todinho e colocar numa nação, montar uma nação, estabelecer uma terra de paz, de alegria. Mas porque Ele tinha ainda uma promessa muito maior do que a nação. A promessa dele é que viria o Messias, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. E nesse tempo que então Moisés tira aquele povo do Egito e eles começam a peregrinação, Deus começa a ensinar o povo como que deveria viver. Olha, você não pode matar o seu irmão, você não pode cobiçar as coisas do teu irmão. Olha, você tem que honrar o seu pai e sua mãe para que os seus dias na terra sejam prolongados. Olha, você tem que amar o teu próximo. Você tem que amar a Deus, somente a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem que está no céu e na terra, nem debaixo da terra. Não faça, não é para fazer. Quanto mais para se prostrar e adorar. Mas mesmo assim eles fizeram bezerro de ouro. E aí, meus irmãos, Deus foi dando todo um direcionamento ali para aquele povo. Sabe por quê? Porque tinha uma promessa maior. Era Jesus. Nessa época em que Deus foi direcionando, trazendo toda a lei mosaica, os 10 mandamentos, Deus ia ali moldando o seu povo para que quando o Messias viesse, eles tivessem um povo que adorasse a Deus, um povo que adorasse somente a Deus. Nessa mesma época, Canaã, que logo à frente eles iriam conquistar, era um povo extremamente idólatra, era um povo extremamente violento. O povo daquela época, não só de Canaã, né? Os povos, os heveus, os saduceus, tudo Deus no final, né? Saturno toda aí. Era um povo extremamente violento, que praticava todo tipo de prostituição que você imaginar. Era um povo que pegava suas crianças e queimava aos deuses. Simplesmente pegava o filho que acabou de nascer e queimava aos deuses. Como que Jesus poderia vir uma nação dessa? Como que Jesus poderia fazer algo numa nação dessa? Mas ele separa o povo. E esse povo está agora rumo ao quê? Fala assim, promessa. Rumo à promessa. E quando Deus promete, meus irmãos, é bênção. Você pode ter certeza que o que saiu da boca de Deus é igual a flecha. Vai e não volta. É certeiro. Então aquele povo ia conquistar Canaã. Então aquele povo ia conquistar a terra prometida. Então aquele povo outrora escravizado ia assim se estabelecer uma nação. E aqueles povos pagãos, idólatras, aqueles povos que eram maus, Deus falou, eu vou aniquilar todo mundo. Eu vou destruir todos. Meus irmãos, é duro, mas é verdade. É complicado, mas é verdade. Não é muito diferente dos nossos dias, não, tá? Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo pela fé, pela graça do Senhor Jesus. É difícil, é difícil a gente manter um propósito, estarmos na casa do Senhor, buscando, sendo firmes, leais, é difícil. Mas nós vemos muitas pessoas hoje se entregando ao mal, se entregando às drogas, se entregando ao erro, se entregando a tantas coisas ruins, zombando de Deus, zombando da igreja, zombando de você lá dentro da igreja. Tem um que zomba do outro, se o outro dá fora, o outro já olha assim, o que é isso? Tem necessidade disso? Da esse glória nessa altura? Deus não é surdo, não. Dentro da igreja tem um que zomba do outro, meu irmão. E aí, nós vemos que um dia, Jesus Cristo é promessa, ele
povo aqui. E aí, meus irmãos, de repente Moisés morre, quem assume? Josué. Josué agora está na frente daquela congregação, eles vão passar o Jordão e lá vem a primeira cidade a ser conquistada. Quem sabe o nome? Jericó. Lá vem a primeira cidade a ser conquistada. Jericó, uma cidade fortificada, com muros, meus irmãos. Os muros da cidade eram tão largos, tão fortes, que tinha pessoas que moravam em cima dos muros, tinha casa em cima dos muros. Era uma cidade que as pessoas eram más, pagãs, pessoas que, como eu disse aqui, sacrificavam seus próprios filhos, cometiam todo tipo de pecado. E aí Deus fala com o povo dele lá do Egito: está vendo essa cidade aí? É de vocês. É de vocês. Eu já dei a vitória. Vocês vão rodear a cidade. Essa muralha de Jericó vai cair, porque o próprio Deus vai fazer ela cair. Eu vou dar as instruções a vocês. Façam do jeitinho que eu mandar, que essa cidade é de vocês. Jericó, a primeira cidade lá de Canaã, pertence ao povo hebreu. Mas eles teriam que conquistar, teriam que entrar, teriam que lutar. E aí, meus irmãos, Josué chama 2 homens, 2 espias, e fala assim: vai, espia para a gente, vê como é que é a cidade, os pontos fortes, fracos, vulneráveis, vê como é que é o povo, faz um relatório, dá uma olhada e traz para a gente, porque o Senhor já nos deu essa terra, a gente só vai lá tomar posse daquilo que é nosso. E aí aqueles 2 espias então entram em Jericó e entram na casa de uma mulher chamada Raabe. Agora olha só, esses 2 espias estavam carregando com eles uma promessa: vamos lá só ver a nossa conquista, vamos só lá ver. Imagina a cabeça deles: aqui que eu quero montar minha casa, vou fazer tudo, quero morar perto de fulano, quero fazer isso. O cara já estava cheio de planos na mente, né? Eles tinham uma promessa, eles já eram vitoriosos. Aqueles 2 espias ali entraram carregando assim promessa, vitória, terra que não dá leite e mel. Deus é conosco, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mandou as pragas para o Egito, o Deus que fez todas as coisas está conosco, e nós já estamos aqui vitoriosos para vencer. Esses 2 homens, 2 espias, agora estão dentro de uma casa, diante de uma mulher pagã, prostituta, com um futuro incerto, que não tinha promessa nenhuma. Raabe não tinha promessa. O que iria acontecer com ela? Ela iria perecer na cidade, que a cidade ia ser destruída. Ela era uma cananeia, ela era uma estrangeira, ela não fazia parte do povo hebreu. Ela não estava incluída na promessa. O que ia acontecer com Raabe? Qual o futuro dela? Dias depois, ela já não existiria mais. Era uma mulher triste, porque ela se prostituía. A Bíblia fala sobre a família dela, do pai, da mãe, dos irmãos. Você acha que o pai e a mãe achavam legal a profissão dela? Você acha que ela era uma mulher aplaudida, elogiada? Não. Qual pai ou qual mãe quer ficar feliz? Olha, minha filha cara, se prostitui. Qual pai? Nenhum. Era uma mulher então que fazia coisas que talvez não queria, triste. E o seu futuro agora, sabe qual é? Ser destruída. Porque tinha um povo que tinha uma promessa, ela não. E aí de repente aqueles homens entram, ela bate o olho daqueles homens e ela fala: aos homens de Deus, eles têm uma promessa. E aí logo, lá em Jericó, eles mandam lá para o rei: tem 2 espias lá na casa de Raabe, eles vieram espiar a terra. E o rei falou: então vai lá, pega eles, prende, some com esses caras aqui. Não quero esses espias aqui, vamos prender eles. Só que aí chegou no ouvido de Raabe: está vindo aí os guardas do rei para pegar os espias. Mas que de
Os espias, eles vão acabar com a terra, mulher. Eles vão destruir tudo. Aonde está? Aí Raabe falou: olha, aí vocês podem acompanhar, está escrito em Josué capítulo 2 e Josué capítulo 6. Tudo que eu estou falando, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Mas toda essa história está nesses dois textos. E aí Raabe falou: olha, realmente veio 2 homens aqui, mas eles foram embora, foram por ali, ó. Já tem um tempinho. Se vocês correr, vocês conseguem alcançar eles. Mas os 2 estavam escondidos lá dentro da casa dela, lá na laje. E aí ela pega, aqueles homens vão embora, né, correndo atrás dos espias. E ela chega para aqueles espias e fala: olha, eu creio no Deus de vocês. Eu ouvi falar que o Deus de vocês abriu o mar vermelho. Eu tenho ouvido todos os milagres que o Deus de vocês tem feito. E eu creio que o Deus de vocês já tem essa cidade, já tem essa cidade. Eu creio que nós vamos ser destruídos. Eu creio em tudo. A fé, meus irmãos, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido na tua vida? Será que você tem fé? Será que você tem ouvido tantas coisas ruins, tantos problemas, tantas coisas de derrota, que você começa a acreditar agora que você não é nada, que você não consegue, que você não é capaz? Será que a tua crença agora, de tudo que você tem ouvido, você começa a acreditar que o outro é melhor, que o outro é maior, que o casamento do outro é melhor, que tudo do outro é melhor, que o ministério do outro é que dá certo? Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Começa a filtrar o que você está ouvindo. Sabe o que o Senhor fala com você? Eis que estou contigo todos os dias. Todos os dias Jesus está contigo. Você é precioso, você é preciosa, você é escolhido de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite. Sabe por quê? Não é por causa do festival de pipoca, não é por causa da irmã, não é por causa do pastor. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui, porque você é especial para Deus. Você tem o seu amor, você tem o seu lugar. Aleluia! O seu lugar ninguém toma, porque onde o Senhor te colocou é seu. O lugar que Deus te colocou é seu. O que Deus te dá, Deus não toma, é seu. E agora está ali, meus irmãos, duas realidades que se cruzam. 2 espias, mas uma mulher, que agora a realidade dela era assim: prostituta, cananeia, pagã, numa cidade que seria destruída, mas ela tinha fé. Ela ouviu falar de Deus, ela acreditou, ela falou: eu acredito, eu creio. E aí começou, meu irmão. Foi o primeiro passo, meu irmão. O primeiro passo é você crer. O crente, ele precisa crer em Deus, crer na palavra de Deus. Muitas das vezes nós falamos: eu creio, mas não cremos nada. A gente não tira 5 minutos para orar durante o dia. Se você não ora, porque você não crê. Só ora quem crê. Só coloca o joelho no chão e fala com Deus é quem acredita. A pessoa não tira 5 minutos, 1 minuto para ler um versículo na Bíblia. Sabe por quê? Porque você não crê. Porque se você acreditasse, você ia querer saber quais são as promessas de Deus para a tua vida, que estão na Bíblia. Muitas das pessoas só estão murmurando. Porque nada dá certo. Só murmura. Sabe por quê? Porque você não crê. Porque se você tivesse fé, você não murmurava, você fazia como Raabe. Olha, eu sei que está tudo incerto, mas eu creio que o Deus de vocês vai fazer. Eu creio que esse Deus vai fazer. Quando nós cremos, pode estar tudo improvável, pode estar tudo do avesso. A fé é isso, né? Você pode estar num lugar árido, feio, mas a fé te faz
faz enxergar campos verdejantes. Essa é a fé, meus irmãos, a fé em Cristo. Nós não podemos ver Jesus, mas nós cremos nele. E essa é a fé. E aquela mulher acreditou de tal maneira que sabe o que aconteceu? Ela falou para aqueles espias: eu sei que o que vocês vão fazer é verdade. Então salva a minha vida. Salva a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Salva a minha família. Não deixa a minha família morrer no meio desse caos, no meio dessa cidade pagã. Não deixa. Nos salva, porque eu creio no Deus de vocês. E aí aqueles espias pegam um cordão de escarlate e falam: olha, amarra aí na janela da tua casa. No dia que nós viermos, se esse cordão ainda estiver pendurado aqui, nós iremos salvar você e a todos que estiverem dentro da tua casa. Então reúna a tua família, mas deixa esse cordãozinho aqui pendurado. É um cordão vermelho. Lembra lá do sangue do cordeiro na Páscoa? O anjo podia matar todo mundo, mas onde estava o sangue do cordeiro, ele não podia entrar, não. E é assim, meus irmãos, o diabo pode se andar na vida de todo mundo, mas se lá no portão da tua casa tem o sangue de Jesus lá, ele não pode se andar, não. Lá ele não pode fazer gracinha, porque o sangue de Jesus está nos umbrais da tua casa. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Aleluia! Ele pode até tentar, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos reveste, nos torna filhos de Deus. E aí, meus irmãos, aquela mulher acreditou. Eles tinham uma promessa e ela tinha fé. Chega o grande dia, todos nós já sabemos da história. Josué indica lá os sacerdotes, os guerreiros, como que deve ser feito, a muralha cai. E o que eles falam? Olha, destruam tudo, menos a casa da Raabe, a prostituta. Se antes de eu começar a mensagem eu perguntasse a vocês assim: quem foi Raabe? Se eu perguntasse, irmão João, quem foi Raabe? O que você falava? O que você ia falar? Uma prostituta. O que você ia falar, irmão Diego? Quem foi Raabe? Uma prostituta. E realmente a Bíblia fala: ela foi uma prostituta. Mas a fé dela, meus irmãos, olha o que faz a fé. Foram lá, derrubaram tudo, acabaram com a cidade, conquistaram a cidade, pegaram Raabe, a família da Raabe, os pais, toda a família ali que estava reunida da Raabe, colocou para fora de Jericó e falou assim: olha, vocês estão salvos. Pagamos o nosso voto com você, Raabe. Aí Raabe fala: mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu quero ir com vocês. Eu quero me tornar povo igual vocês. Não basta só vocês ter salvo, a gente dá morte, não, a gente crê com vocês. Lembra lá daquela frase de Ruth, Noemi? Porque agora o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Aonde vocês deitarem, eu também quero deitar. Aonde vocês passarem, eu também quero passar. Porque o Deus de vocês agora é o meu Deus. E aí Raabe agora se torna parte do povo de Deus. E meus irmãos, olha o que acontece na vida dessa mulher que teve tanta fé. Ela era quem? Uma prostituta, mas aí Deus transformou a vida dela. Ela se casou com um guerreiro chamado Salmo. E a conversão dela foi tão verdadeira. A conversão dessa mulher foi tão genuína. Ela se tornou uma mulher de Deus, casada. E ela teve um filho que chamava Boaz. Alguém sabe quem foi Boaz? Que casou com a Ruth? Que foi avô de Davi? Foi avô ou bisavô? Foi avô de Davi. E sabe quem é Davi? Ele está na genealogia de Jesus. Ué, mas uma prostituta entrou na genealogia de Jesus? Não, ela não era prostituta mais, ela era mãe de família, mulher de Deus, restaurada, ungida, inserida
vezes tem uma promessa, vamos colocar aqui, o Lucas e a Sara. Às vezes tem uma promessa tremenda na vida do Lucas. Uai, mas não é da Sara? Não, a promessa está na vida do Lucas. Mas aí a Sara fala, não, estou junto com ele. Não, eu vou ajudar esse homem. Não, eu estou aqui, vou dar todo o suporte. Aí ela tomando posse da promessa dele junto com ele. Aí ela vivendo a bênção que ele vai receber junto com ele. A promessa se volta para os dois. Essa igreja aqui tem uma promessa. Irmãos, e toda igreja, não falo só dessa não. Tem uma promessa. Mas tem levante do diabo? Lógico. Ah, mas é só aqui, Laila, só aqui que o vento está passando, só aqui que o povo está desanimado, só aqui que está acontecendo um monte de coisa. Não, meus irmãos. É em todas as igrejas. O tempo está se pintando, está se cortando, Jesus está voltando. O mundo não vai melhorar, não vai ficar tudo cor-de-rosa, não. Estamos caminhando para a volta de Jesus. E antes disso, um caos. E antes disso, apostasia. Você sabe o que é apostasia? As pessoas vão deixar de crer, as pessoas vão deixar de amar, as pessoas vão deixar de ter empatia uns pelos outros. E isso já está acontecendo. Jesus, ele está voltando. Mas o que faz a diferença na nossa vida, sabe o que é? É a fé. A gente não está vendo, mas a gente crê que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai transformar, que Deus vai salvar. É por isso que nós mantemos firme e acesa a chama da fé. Eu anotei aqui algumas coisas e eu vou falar rapidinho para a gente não atrasar. Olha, falamos da promessa. A obra de Deus, ela não para. Não para. Lá em Jericó tinha muralha, tentaram pegar os espias, tentaram fazer o que for, mas na hora que Deus falou, ó, Jericó pertence ao povo de Deus, já era deles. A obra de Deus não para, meus irmãos, ninguém é substituível. Ah, meu Deus, e agora? E agora daí ela não está mais ali, o que será de nós? Não, irmão, se eu fizer menina, então volta demais. Amanhã tem outro em outro lugar, fazendo muito melhor. Se eu acho que, eu sou maravilhoso, não sou nada, ninguém aqui é nada. É Ele que é tudo, é Jesus que é tudo, Ele que é o centro, Ele que faz, Ele que acontece, a glória é dele, é para Ele, é tudo por Ele. E aí, meus irmãos, se hoje a pessoa fala, não quero mais, beleza. O Senhor levanta outro. Nós estamos caminhando, então a obra não para. Essa igreja aqui, ela tem uma promessa. Eu não sei, né, porque só tem 3 anos que eu estou congregando aqui. A pastora Joana me corrige. Diz que o pastor Aparecido ficou 15 anos aqui, né? Olha só. 15 anos passando luto, passando os problemas, mas o homem não desistiu. Ficou 15 anos. Filho. Por quê? Porque essa igreja tem uma promessa, ninguém vai fechar. Só um que tem o poder de fechar aquelas portas que é Deus. Mas a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não fecha. Aleluia. Ó, Deus vem além do passado. Ele tem outra perspectiva a nosso respeito. Não deixe o seu passado ditar as suas escolhas. E aí, meus irmãos, eu estava pensando na Raabe, né? Ela podia pensar em inúmeras coisas. Poxa, mas eu sou aqui uma meretriz, estou nessa terra aqui, esse povo pagão. Sabendo, não vou falar nada com esse povo, não. Nem mereço falar com eles. Eu acho que eu vou me esconder. Não, meus irmãos. O que passou, passou. É daqui para frente. Jesus, ele pega o nosso passado, sim, para nós termos uma experiência, mas não para nós ficarmos remoendo coisas horríveis que aconteceram no passado e a gente trazer o presente, achando que a gente tem que ficar vivendo de passado. Porque fulano me traiu, agora eu vou trair ele também. Porque há 10 anos atrás fulano fez isso comigo, eu estou esperando o momento
Deus ele não fica recolhendo o nosso pecado. Ó, você é um mentiroso. Ó, não. De manhã essa misericórdia já se renovou, e se você pedir perdão, se posicionar, Deus faz tudo novo na tua vida, tudo de novo, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Deus ele não vai ficar te acusando, Deus ele vai te erguer, Deus vai fazer tudo novo na tua vida, na tua casa, na tua família, porque isso é promessa de Deus na tua vida. A fé vem pelo ouvir, transforma o que você ouve. Então, meus irmãos, a gente já falou sobre isso. Às vezes a gente começa a ouvir e a conviver com tanta coisa ruim que a gente começa a dar umas dúvidas, né? Nossa, mas será? Poxa, eu achei que Deus estava nesse negócio. Eu achei que Deus, meu irmão, Deus está no negócio, Deus está te abençoando. A promessa continua firme para você. Não adoece por causa de problema que não é seu, não. Não fica trazendo para dentro de você, da tua casa, do teu lar, o problema que estava na casa da vizinha, não. Porque te adoece, a vizinha continua e você fica adoecida, brigando com teu marido, brigando com teus filhos, brigando no serviço por problema que não é seu. Ore, continue com Deus. A fé verdadeira gera atitudes corajosas. Fé se prova nas decisões difíceis. Meus irmãos, a fé nas decisões difíceis, né? Ficar ou fugir. O que eu faço? O que a fé me diz? A fé ela vem das coisas mais difíceis, mais improváveis. É quando todo mundo fala que vai dar certo e você crê em Deus e Deus fala, vai que eu sou contigo. Não escuta o que o povo está falando, não. Porque a voz do povo mandou crucificar Jesus. A voz do povo mandou soltar Barrabás. Então a voz que você tem que ouvir é a de Deus, como diz a música que a Keila cantou. Que calem todas as vozes, mas que a voz do Senhor permaneça para sempre. Deus ele honra a aliança, Deus ele honra a lealdade. Meus irmãos, é tão difícil hoje em dia a gente conviver com pessoa leal, pessoa de palavra, pessoa que fala assim, olha, eu vou fazer, como diz a Bíblia, né? E mesmo que ela tenha prejuízo, ela faz, porque ela deu a palavra. O nosso Deus, ele é Deus de palavra. Eu estava até conversando com meu pai, você já ouviu? Que tem gente que fala assim, tem até um louvor, né? Tu és fiel a mim. Nem vou cantar para não, né? Depois vai na internet. Mas fala que Deus é fiel a mim. Deus é fiel a mim? Deus é fiel a você, Jorge? Deus não é fiel ao homem. Por que Deus seria fiel a uma pessoa pecadora de tudo? Uma hora quer Jesus, outra hora não quer. Quem é a criatura para ter a fidelidade do Criador? Mas ele é fiel à palavra dele. Ele fala, eu faço cumprir, eu zelo pela minha palavra. E se você está de acordo com a palavra, olha aí, Deus sendo fiel à palavra e você sendo fiel à palavra. Qual que é o resultado disso? É bênção, é vitória. Nós seremos julgados pela palavra. Tudo isso daqui, o próprio Deus falou. A Bíblia é de inspiração do Espírito Santo. Ninguém tirou isso daqui. Os escritores da Bíblia não tirou isso daqui de trás da orelha. Foi inspiração do Espírito Santo, escrito por mais de 1000 anos. Foi compilado e está aqui. Deus, ele é fiel à palavra dele. Ele faz cumprir tudo que ele falou. E aí, meus irmãos, Deus é fiel à palavra. Então, você é fiel à palavra do Senhor? Nós somos fiéis. Eu sou fiel. Ele é fiel. A quem? A palavra. Tudo que nós vamos fazer tem que estar de acordo com a palavra. Tudo que nós vamos viver tem que estar de acordo com a palavra. Por quê? Porque a palavra, o próprio Deus
ordenou. Então nós temos que ser fiel à palavra, porque Ele falou: eu sou fiel à minha palavra. Aqui é a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, mas a palavra de Deus é de bênção, é de vida eterna, é de você comer o melhor dessa terra, é de você ser próspero, ser alegre, é de você ser cheio do Espírito Santo, é de você fazer coisas maravilhosas na presença do Senhor. E para finalizar, ninguém está fora do alcance da graça. Aceite uma nova identidade. A graça do Senhor nos alcançou. A misericórdia do Senhor nos alcançou. O perdão do Senhor nos alcançou. O amor do Senhor nos alcançou. E esse Deus maravilhoso, Ele está aqui, sabe por quê? Porque Ele nos alcançou. E nós somos miseráveis, pobres, cego, nu. Somos nós, miseráveis, pobres, cego e nu. Mas o perdão, a graça, o amor, a alegria de Deus nos alcançou. Nós estávamos com Raabe diante de um futuro incerto, diante da destruição, diante do inferno. Nós estávamos com Raabe, estávamos vivendo uma vida pagã, estávamos vivendo uma vida errada, no pecado, no Egito. E aí, de repente, nós encontramos quem? Jesus. E aí as duas realidades se encontram. E Jesus fala: eis que faço tudo novo na tua vida. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar-vos lugar, para onde Ele estiver, vós estejais também. Aí comenta: mas Senhor, para onde que o Senhor vai? Qual é o caminho? Como que vamos seguir? E Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É promessa do Senhor. O Senhor está contigo. Irmãos, Canaã é logo ali. E a nossa promessa é: o Senhor já nos deu a vitória em todas as coisas.